Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast, que hoje vai conversar com um personagem que é faca na caveira, de verdade. Daqui a pouquinho você vai saber quem é. Agora eu tenho alguns recados para você. O primeiro é, se você tem uma ideia na cabeça e quer transformar em podcast ou videocast, procura a Fornexus, agência especializada no assunto. Você chega com a ideia e sai com o seu produto prontinho, preparado para postar nas redes sociais. Se você quer mais informações, os contatos da Fornexus estão nos comentários fixados desse vídeo. E se você quer roupas super legais, super confortáveis, de excelente qualidade e com preço ótimo, entra no site da Ripple, use ripple.com.br. Você faz lá, escolhe suas roupas masculinas e femininas e no final, na hora de pagar, digita o cupom EDUCA20 e você tem 20% de desconto. Vai lá na Ripple, o endereço também está nos comentários fixados desse vídeo. Peço para você se inscrever no canal, acionar o sino das notificações, curtir esse vídeo, espalhar esse vídeo por aí, porque ele vai ficar muito legal, você vai ver só. Eu também chamo a sua atenção que a gente está em todas as plataformas de streaming, você pode escutar a gente lá no Spotify, no Amazon Music, no Apple Podcast, no Google Podcast e no Deezer. Você pode escutar a gente. E você também pode ver a gente na TV Ambiental, canal 525 da NET e também no YouTube. E agora a gente conversa com ele, faca na caveira, senador Marcos Duval. Tudo bom, senador? Um prazer muito grande estar falando aqui. Como é que um pelopeiro saiu do Pelópis lá, começou no Pelópis e chegou a senador da República? Nossa Senhora, vamos lá. Eu, em 90, entrei para o 38º Batalhão, aqui em Vila Velha, né? E tinha pretensão de seguir carreira. Militar. Minha família é médico, meu pai médico, e ele, na época, ele achou que fosse uma forma de não querer fazer faculdade de medicina. Não deixava de ser verdade, né? Porque não tinha nada a ver com medicina. Só que coisa assim, né? Principalmente os pais querem orientar, né? Seguir a carreira dele. Eu acho que só nessa área de advocacia e medicina, porque se for para a área da segurança pública, não tem nenhum pai que recomenda. Mas normalmente os filhos seguem, né? Normalmente os filhos seguem. E na época tinha um plano Collor, o Collor era o presidente da República, e ele começou a fazer contenção de despesas nas Forças Armadas, então a gente começava a sair meio-dia, não tinha almoço, não tinha... Os treinamentos foram reduzidos, aí eu comecei a perceber que ali eu não ia ter condições de eu ter uma carreira. E aí saí e inventei de abrir uma empresa, e uma terceirização de confecção. E aí pronto, veio o plano Collor de reter a poupança de todo mundo, né? E aí pronto, Collor me aprontou de novo. Aí quebrei, falei. E eu praticava uma arte marcial chamada Aikido na época, e o meu professor falou, Marcos, você está sem condições até de se alimentar, se você quiser dar aula na parte da manhã, 6 da manhã, eu não tenho mais condições. Ele era bem idoso, já estava com câncer de estômago. E aí você dá essa aula, pelo menos para você ter dinheiro para você poder comer. Bom, assim eu comecei dando aula e gostei muito de estar ensinando. Mais de ensinar também, né? Eu já era praticante, mas eu gostava. E aí eu tive a ideia de abrir um centro de artes marciais com vários outros instrutores de artes marciais. O MMA estava começando, né? Não, nem se tocava nisso. O MMA na época era na rua. A Rua 7, na Rua 7 aqui, em Jardim da Penha. Você chegou a sair na Não, com alguém? Não. Mas era algo que era todo final de semana, era quase fato acontecer, porque assim você enchia sua academia ou não. E eu achava que não era por esse caminho que a gente tinha que seguir para poder ter aluno, né? E aí eu consegui começar a convencer os instrutores de artes marciais de outras modalidades para estar todo mundo junto, porque não se misturavam exatamente por isso, porque tinha essas brigas de rua, né? É verdade. Os grupos, né? Tinha os grupos, os caras do jiu-jitsu, os caras da capoeira, que tinha muito esse negócio da capoeira e jiu-jitsu. Isso, aí teve um grande desafio, eu não vou citar nomes, mas um recém-chegado instrutor de jiu-jitsu contra um conhecido capixaba de capoeira, e se desafiaram, aí o jiu-jitsu ganhou, aí foi aquele boom na época do jiu-jitsu e tal. Exatamente. Ainda não tinha um MMA, tinha um Brasília Jiu-Jitsu, mas... Já te chamaram pra porrada nessa época? Não? Várias vezes. Mesmo? E você foi pra porrada? Não. Eu sempre entrei com a ideia de como algo que pudesse me ser útil num assalto, em alguma coisa na vida real, não para ficar na rua brigando e fazendo esse tipo de coisa.
Bom, aí conseguimos montar essa academia, chamava Budokai, era ali na Avenida Vitória. Passaram-se algum tempo, eu estava dando aula e logo dei um intervalo, olhando pela janela, ali no S do Sena, da Avenida Vitória. Parou uma viatura abordando um ônibus e saiu 2 rapazes desse ônibus e começou os policiais a entrarem em luta corporal, os passageiros gritando, eles são os ladrões, assaltaram a gente, estão armados. E esses policiais entraram nessa luta corporal, não conseguiram algemá-lo. E quando eles saíram em fuga, o policial pegou a arma e fez um disparo e matou. Matou um e o outro conseguiu fugir. Quando eu vi a reação do policial, que ele sentou na calçada, botava a mão na cabeça de desespero e tudo mais, não era algo intencional, né? Não era a intenção dele ter matado. Eles pegaram até o corpo, já estava falecido, e botou no carro e levaram para o hospital, até com medo de, né, fazer ali uma perícia. Na época, 20 e poucos anos atrás. E aí eu comecei a pensar, falei, olha, acho que a polícia precisa de uma técnica específica para essa área de algemação, de abordagem, né? E aí comecei a desenvolver isso e comecei a usar como teste os próprios instrutores das outras artes marciais que estavam na academia. Passou a ser meu laboratório, vamos dizer. Você tinha quantas artes marciais lá? Praticamente todas. Praticamente todas. Jiu-jitsu, Kung Fu, jiu-jitsu, judô, karatê, taekwondo. Aikido? Nossa, aikido. Todas. Levei todas. Até yoga, tai chi chuan, tinha tudo. Completava, ficava o dia inteiro. Né? E... Bom, aí eu consegui desenvolver algumas técnicas que eu ia testando com os outros instrutores. Tinha um Tamanduá, que era professor de capoeira, o cara veio da Bahia, muito fera, então tudo eu puxava ele para ser o meu principal, como é que fala, na pesquisa, no desenvolvimento, cobaia, né? Ele até brinca até hoje, olha, tudo que você está ensinando foi em cima do meu sofrimento. Gente finíssima. E aí... eu, testando com ele uma técnica de algemação para tirar a pessoa de dentro do carro, porque acontecia muito a pessoa dentro do carro, não queria sair, aí pegava aquele cacetete, espancava e tal. E aí eu chamei esse Tamanduá, esse instrutor de capoeira, e falei, olha, segura no volante. Já tinha acabado a aula, eram umas 10 e poucos da noite, a gente tinha fechado a academia, estava numa rua meio deserta ali de trás da Avenida Vitória, e falei para ele, olha, segura forte no volante que eu vou tentar te tirar sem te agredir. Porque o policial, quando agride, ele responde processo administrativo e pode ser até expulso, né? E na época não tinha celular filmando nada. Hoje qualquer ação da polícia, né? Todo mundo tá dá uma repercussão muito maior. E aí ele segurou firme, eu acabei conseguindo tirar ele do carro já algemado e ele mesmo contou, não tive nem tempo de reagir, porque onde se apertou, adormeceu o meu corpo inteiro e tal. E aí, na hora de abrir a algema, eu falei aquela velha piada, mas não era piada, eu não estava com a chave da algema. Aí eu falei, puxa vida, Tamanduá, vamos fazer o seguinte, eu vou te levar ali no hospital da Garra. E ele com calça de capoeirista, sem camisa. Aí eu falei, Tamanduá, vamos caminhar até ali o hospital da Polícia Militar, que era próximo, para pedir alguém ali para abrir a chave. Fomos caminhando, ele com a mão para trás, algemado, e eu ali... batendo papo com ele, nisso vira uma viatura, olha aquela cena estranha do cara algemado, aí para e começou, queixa, quem é você, por que você está algemado, fugiu da onde, fugiu da onde e tal. E a gente não era conhecido, nada disso, né? E aí a polícia botou ele no baú de trás, já na porrada, e levou pro HPM, eu saí correndo atrás da viatura para poder ser testemunha, que ele não era um preso, não era nada. Botaram numa sala e começaram o interrogatório daquela época que existia há 20 anos atrás. Pode imaginar. Pode imaginar como é que foi o interrogatório. Foi. E aí eu me sentindo super culpado, o cara sendo, né, espancado lá dentro, e ele só dizendo que tinha sido... Sem poder reagir também, né? O cara algemado, espera, não sei o que, exato. Não pode reagir, pô. E passou rádio por o estado inteiro e viram que não era um fugitivo, e eu parei lá e comecei a explicar que a gente era instrutor e estava desenvolvendo uma técnica e tal. Até que se convenceram, abriu a algema e ele foi liberado. Super eu não sei porquê, mas ele passou uns 2 anos sem falar comigo. Eu falei, por que não estou entendendo, né? Mas ali também me mostrou que a polícia tinha essa limitação também de conseguir puxar depoimentos e
e sem violar os direitos humanos. Isso há 20 anos atrás era algo que se não discutia. É como se falasse carro movido a eletricidade naquela época, 20 anos atrás. Começando, né? Exatamente. E aí eu fui pedir emprego na Polícia Civil, era o doutor Hélio Moreira, era o delegado, chefe da polícia, da academia da Polícia Civil. Aí ele falou, você não tem experiência nenhuma de polícia, você veio do Exército. Então vamos fazer o seguinte, você está falando que é uma técnica nova, eu falei, olha, não é uma aula de defesa pessoal, uma aula de mobilizações táticas. E vão fazer um teste, vai ter uma turma de delegados se formando aqui, eles foram policiais no Brasil inteiro, passaram pelo concurso, então acho que eles vão ser bons avaliadores até né? Quando acabou a aula, vários delegados que eram policiais no Rio, São Paulo e tudo, eles disseram, olha, a gente nunca tinha visto isso na nossa carreira. E um fez sugestão de pauta, Marcelo, o nome dele, fez sugestão de pauta para o Jô Soares. O Jô Soares ainda no SBT, tem gente que nem hoje nem nasceu, nem nascia, nem era nascido na época. Quem é Jô Soares, não. Já saiu da TV, tá aposentado. E ainda no SBT ainda, né? Que é só pra gente antigão ainda. Ele começou na Globo, depois ele começou no SBT, depois que ele foi pra Globo. Eu acho que ele começou na Globo, foi pro SBT e depois voltou pra Globo. É? Então você é mais velho que eu. Obrigado, aí você me senti mais novo agora. Tá certo, eu me senti muito mais velho, tá bom? Tranquilo, acabou? Mas aí o Jô chamou para mostrar essa técnica que eles estavam dizendo que era uma técnica nova e tudo mais. E aí eu fiz a demonstração, mostrei como é que era a técnica. Tinha um americano, o Alan Brosa, o nome dele, dando aula no Paraná. E é um instrutor famoso nos Estados Unidos. E aí ele fez contato, aliás, o assessor dele fez contato comigo, dizendo que ele queria me convidar para dar essa instrução nos Estados Unidos, que não existia. E para mim foi uma surpresa enorme. E ele falou, seria exclusivamente para a SWAT. E a gente da década de 70, agora eu não sei qual era a sua década, a minha era 70. SWAT, pô, tem um seriado da SWAT. Com a musiquinha. Tinha um disco. Então me contaram isso, me contaram. Me contaram que era assim. Você já era adolescente. Bom, aí quando ele falou isso, para mim era uma surpresa e algo assim, jamais isso eu projetei isso, né? É a força policial mais famosa do mundo. Né? Exato. Mas aí o assessor dele, um brasileiro, ele falou, olha, eu abro essa porta, mas você tem que pagar a gente aqui $15 mil. E eu estava recém-falido pelo plano Collor, eu estava começando a dar aula só para poder ter o que comer, então eu falei, não tem condições. Aí essa porta se fechou. Mas o desejo de chegar lá dar aula, não. Então eu comecei... Você viu a possibilidade, né? Tem uma possibilidade aí, né? Se lá não existe essa técnica, então eu vou chegar lá de alguma maneira. Bom, eu não falava inglês, aí tive que chamar um aluno meu que morava lá, o Evandro, para ele poder conseguir o telefone de um departamento de polícia e tal. E a gente foi vendo, compramos um mapa dos Estados Unidos, fomos ver que Texas era o maior estado e Dallas era a maior cidade. Eu falei, então vamos tentar por Dallas. A SWAT não é uma polícia como a Polícia Federal, por exemplo. Cada estado tem a sua SWAT lá, não é isso? Não, a SWAT tornou um adjetivo de operações especiais. Então a Polícia Federal, o FBI, tem sua SWAT. Entendi. A Polícia Estadual, como o Texas Rangers, que é famosíssimo, tem sua unidade da SWAT. A Polícia Municipal tem sua unidade da SWAT. Todos têm quase o mesmo tipo de treinamento, são qualificados do mesmo nível. Não é porque são independentes, né? São independentes, são independentes. Okay. Muitas vezes, quando tem operação do FBI no município, a própria SWAT do FBI chama a SWAT do município para estar operando junto, porque ele já conhece mais o município do que a própria... E o treinamento deve ser bastante parecido entre as SWATs, né? Muito. Os procedimentos devem ser padrão para como o nome virou um nome... É como se todo mundo aqui, a Operações Especiais da Polícia, usasse o nome BOP, que é o mais conhecido. É o PELOPS aí que a gente está falando, que é o Pelotão de Operações Especiais do Exército. Cada unidade do Exército tem um PELOPS. Tem o seu PELOPS, né? Que é o Pelotão de Operações Especiais. Exatamente. Então, exatamente por manter o nome, é importante que se mantenha o nível de qualidade de instrução, porque senão um município X faz uma operação que dê um desastre, vai acabar atrapalhando o nome da SWAT dos Estados Unidos inteiro. Então, eles são muito rígidos nisso. Tem conferências anuais para nivelação e tal. Bom, aí eu fiquei insistindo em ligar. Quem atendia o telefone era um policial da SWAT chamado Christian D'Alessandro. Era um policial sênior, um policial antigo lá da unidade, o chefe da equipe. E ele falou, eu ter aula com um brasileiro, você sabe para onde vocês estão ligando, para a unidade da SWAT e tal.
E desligava o telefone, eu falando para o Evandro, vamos insistir. Até que eu falei, Evandro, então na última fala você disse que esse Alan Brosnan já viu o treinamento e que ele achou interessante. Aí quando ligou pela terceira vez, o Christian já pé da vida, o Evandro falou do nome do Alan Brosnan e ele falou, vocês conhecem o Alan Brosnan? Aí começou um diálogo, até então era um monólogo. O cara recebeu diferente, né? Recebeu diferente. Informação diferente. E aí, resumindo, ele falou, olha, eu vou levantar se isso procede com o Alan Brosnan, porque ele também dá aula aqui em Dallas. E a gente pode, então, espere que dentro de uma semana vocês podem ligar para mim novamente. Passou uma semana, para mim era quase um ano de espera, ansioso. Expectativa pra caramba. Você estava apostando tudo exatamente, naquilo, é um sonho estar lá, né? É. E aí nós ligamos e ele falou, olha, o Alan Brosnan realmente confirmou que é uma técnica nova que ele viu aí no Brasil e que seria muito interessante a gente ter essa aula. E aí ele falou, olha, eu consegui fazer um dia nosso de treinamento ser um dia de workshop. A gente não vai custear nada, mas vocês vêm para cá e mostram o que vocês têm para ensinar. Mas uma oportunidade. Né? Mas o único acordo é que a gente não tem tempo para ficar. Aliás, a gente não tem como perder tempo. Que a gente vai estar deixando de fazer outros treinamentos para ter o de vocês. Então, se vocês vierem para cá com outras intenções, até para poder vir morar ilegalmente, tipo, dei aula e depois sumimos pelo país para morar ilegalmente, qualquer coisa. Ele falou, daqui mesmo vocês já vão ser levados para o departamento de imigração e já vão ser expulsos com 10 anos sem voltar. Então, essa é a condição. E aí, quando eu virei para o tradutor, eu falei, bora lá então comigo? Ele falou, de jeito nenhum, eu vou ficar 10 anos sem voltar aos Estados Unidos. Eu falei, e o cara já morava lá, já morava nos Estados Morou, Unidos? mas estava morando no Brasil de novo. Entendi. E aí eu convenci o Evandro de ir comigo. Bom, nós fomos. Quando nós chegamos em Dallas, primeiro o impacto foi o tamanho, né? Porque eu sou pequeno, né? Eu tenho 1,70 m. A gente vai ficando velho e vai diminuindo, né? Mas eu comecei. Quando eu cheguei lá, os integrantes da SWAT são gigantes, assim, 90, 90. E aí eu falei, pronto, como é que essa minha técnica vai funcionar? Sempre tinha na cabeça o padrão do brasileiro, que é 1,70 m, 1,80 m. E aí quando o Evandro, na tradução, disse, ó, ele que vai dar a instrução e eu vou ser o tradução, falando, poxa, o cara nem fala a nossa língua, e para eles é uma ofensa, né, você ir para os Estados Unidos não falar a língua deles, né. E aí, dos 45 integrantes da SWAT, 30 saíram fazendo gestos assim do tipo, vou perder meu tempo aqui, vou para outra aula. O que esse cara vai me ensinar, né? Aí saíram da aula e ficaram 15, assim, meio que, vamos ver o que esse cara tem para ensinar. A gente começou a ensinar na parte da manhã e quando parou na hora do almoço, esses 15 que ficaram começaram a dizer aos outros, olha, o cara está ensinando técnica de algemação que a gente nunca viu e é algo muito rápido e até agora a gente não conseguiu nem bater a velocidade dele, tal. E dentro dos direitos humanos a gente não vai receber processos administrativos, quer dizer, a imprensa não vai conseguir filmar violência nenhuma. E aí eles então retornaram desses 30, tinha um líder que virou para mim e falou assim, olha, eu queria pedir desculpa pela nossa arrogância, prepotência, e gostaríamos de saber se a gente pode fazer o restante da aula. A vontade que eu tinha na hora de falar, vai para aquele lugar, né? Agora, né? Mas a gente estava ali apresentando um trabalho, eu falei, não, claro, era a única, era aquilo ali. Então, quando terminou a aula, o americano é muito frio, ainda mais da unidade da SWAT, eles são muito controlados emocionalmente. Eles não colocam as emoções à flor da pele, porque se aparecer eles matando e comemorando, vão achar que eles estão comemorando a morte, não a vítima que salvou. Como já aconteceu no Brasil. Exatamente. Como já aconteceu no Brasil. Exatamente. Então, quando terminou a aula, foi chegando o comandante da SWAT, foi chegando a chefe de polícia, que era uma mulher na época, e veio o GT, que é um dos maiores, e bateu no meu peito, assim, muito sério, e falando, great class, great class. Aí eu fiquei, o cara sério, falando great class, deve ser o departamento de imigração, que ele vai levar pra gente ser expulso. E aí eu virei para Evandro, o cara bateu lá no meu peito, sério, e falando tal de great class. Aí eu vou, Marco, pelo amor de Deus, ele está dizendo que foi excelente aula e tal. Bom, mas ele vai dizer que é excelente aula do jeito frio que ele falou, nem um sorrisinho, né? Já acostumado com o brasileiro, que tudo é passional, né? É 880, aquele amor, aquele ódio tenso e tal. Bom, e aí o chefe de polícia veio e o do comandante da SWAT e disseram, olha, a gente gostaria que você passasse a ser o nosso instrutor a partir de agora dessa matéria.
que a gente nunca teve essa matéria, sempre de defesa pessoal, mas não especificamente disso. E aí, aí abriu a Associação da SWAT, me contratou também para estar em todas as conferências nacionais onde se debatia e se tinha aula para nivelação de técnicas. E aí passei a ser instrutor por 20 anos. E aí a minha vida foi sendo construída. Ficou legal nos Estados Unidos? Ficou. Eu morei 8, mas trabalhando 20. Então ia e voltava, ia e voltava. Até que fui dar aula na NASA, logo depois. Na NASA? Depois de 11 de setembro, mas não para os astronautas. É isso que eu falava. Ensinava a pegar os não para os astronautas. Falavam até para mim, se deixar uma porta aberta da NASA, o Duval vai entrar e vai para a Lua, que só fica com a cabeça na Lua. Mas era para a unidade tática que foi criada antiterrorista. Porque depois de 11 de setembro, foi a Serviço de Inteligência dos Estados Unidos começou a demarcar possíveis locais de atentados terroristas. Alvos. E a NASA era uma delas. Você estava lá no 11 de setembro? Você estava lá nos Estados Unidos? Mas você estava trabalhando? Não. Eventualmente você ia para trabalhar? Não, isso, foi 2000 Foi 2001. 2001. 11 de setembro de 2001. Eu comecei em 2001, um ano. Tinha um ano que eu estava lá. Porque um ano isso que eu estava lá. muito com Muito. o país, A área de treinamento e capacitação policial foi muito investida, e aí eu estava lá e Você pegou essa onda essa também, onda. né? Foi. Surfou nessa onda, aproveitou isso, né? E quando eu fui dar essa aula para o grupo antiterrorista da NASA, que foi criado com agentes federais, então foi criado um grupo chamado Air Marshals, que eram policiais federais. Um policial federal. Isso, até hoje tem. Que como passageiro. Nem o piloto sabe quem é. Todo voo Exatamente. Todo voo internacional americano, toda aeronave americana tem Hoje são 2 Air Marshals que ficam armados e como passageiro. Nenhum piloto sabe quem são. E aí também fui treinar esse grupo, então foi assim... Você treinou esses caras? Treinei esses caras, Dentro do avião? A gente foi. Não, eles disponibilizaram vários tipos de aeronaves e treinamos dentro da aeronave. Eu tive que adaptar, porque a gente treinava num ambiente aberto. Confinado, e de repente, o cara dá um tiro poltronas e tal. Mundo, exatamente. Né? Porque despressuriza a cabine. E como é que você tinha que abordar passageiros de um lado e de outro. Enfim, tinha todo. A gente ficou muito tempo estudando sobre como passar essa técnica. Bom. Então, passar disso... E o cinema te chamou, não, para ser instrutor no cinema lá? Eu fui do Tropa de Elite 2. Aqui, né? Não, lá nos Estados Unidos eu participei nos bastidores do filme SWAT, com Samuel L. Jackson, Colin Farrell, né? Isso, com eles e tal. Via de longe, mas eu fiquei só na parte dos como é que fala? Dos bastidores mesmo. Não, dos que entram no lugar na hora da luta. Os dublês. Você treinou os dublês? Isso, treinei dessa minha técnica alguns dublês. Tem até uma cena que ele usa quando o ladrão fugiu, ele aplicou uma técnica que a gente ensinou e tal. Mas na época a gente não tinha essas redes sociais que a gente pudesse estar divulgando sempre. As coisas estavam começando também a criar isso. Bom, aí depois desse treinamento com a NASA fez uma carta de recomendação do meu trabalho para vários departamentos policiais do mundo inteiro. Aí foi fluindo, né? Aí comecei para a Europa, treinar a guarda do Papa. Você treinou a guarda do Papa? Treinei a guarda suíça, né? A guarda do Papa. Porque os seguranças não podem chegar num evento religioso e sair dando tapa e porrada, né? Porque o seu treinamento é basicamente isso, é evitar a violência... É evitar uma violência aparente. Exato. E evitar uma violência desnecessária. Exato. Né? Ela dá o resultado porque a pessoa sente a dor e você algema muito rapidamente, porque nunca existiu um trabalho específico como algemar. É a ferramenta mais utilizada pelos policiais dia a dia, mais do que a própria arma, mas nunca se tinha um treinamento específico para isso. Então, nós treinamos a guarda do Papa, depois fui treinar os carabinieri da Itália, aí fui rodando outros países, França, grupo operacional do exército francês, aí fui rodando o mundo inteiro. Bom, isso gerou o meu divórcio, o meu primeiro divórcio, porque a minha primeira esposa... aí nasceu minha filha e eu não conseguia acompanhar, e a minha esposa entrou em depressão na época e falou, quero voltar para o Brasil, e eu achando que era... aquele momento que a gente sabe que a mulher... Né? Não, as TPMs que vêm todo mês, né? Mas eu não levei tão a sério, porque eu estava num ambiente me realizando muito profissionalmente. Né? Então,
E ela voltou para o Brasil. E às vezes você esquece o que está em volta, né? Você está tão dedicado ao trabalho. E eu fiz uma fala estúpida, que na época eu falei, olha, se não for meu trabalho, eu não consigo nem manter vocês. Hoje eu entendo que a família é prioridade. Tem muita coisa que eu deixo de fazer para dar prioridade à minha família. Minha família é prioridade. Naquela época eu não tinha que entendimento, tinha 20 e poucos anos ainda. Hoje eu estou com 50. E como minha família voltou pro estado, pro Espírito Santo, eu falei, não, eu não vou ficar longe da minha filha. Foi um momento muito difícil ficar longe da minha filha, com 4 anos de idade. Uhum. E aí, chegando aqui, passei a fazer o inverso, morando aqui e viajando pelos países e tal. Né? Até que veio a onda da renovação política, veio a onda dos especialistas em segurança pública. E era algo que eu nunca pensei na minha vida. A segurança pública teve um papel de destaque muito forte no Brasil na última década, eu acho. Né? Nas últimas 2 ou 3 eleições, pelo menos. A gente viu isso na nossa realidade local. E eu acho que a própria eleição do presidente Bolsonaro foi em função disso. Que sempre foi uma pauta muito forte dele, né? A segurança pública. E era nas pesquisas que sempre faziam no país, sempre era saúde, educação e depois a segurança. E aquele ano, acho que foi em 2017 e 2018, foi a segurança pública o ponto mais forte do país, assim, prioridade, depois era a saúde e educação. Então, foi a primeira vez que a segurança pública ficou em prioridade. E aí, logo em seguida, veio a greve no Espírito Santo de 2017, da Polícia Militar. Foi. E eu estava aqui. E vivenciando aquela greve e o que aconteceu depois do governo, na época, falar que não ia sobrar pedra sobre pedra, que ia perseguir todos os policiais, que ia penalizar todos os policiais. E comecei a ver policiais cometendo suicídios. Você imaginar que policial que trabalha na linha ali a margem da sociedade, né? Entre o caos e o ambiente mais insalubre possível para você trabalhar, onde todos os outros setores falharam, aí ele lida com, né, com um ser humano que passou por todas as situações e o governo falhou. E eles se matando, então isso foi algo que me chamou muita atenção. Eu nunca tinha visto isso em nenhuma polícia no mundo, estar se matando. E não era 1 ou 2 ou 3, foram vários, mais de 10 ou 12, alguma coisa assim. E aí eu comecei a pensar, não, eu tenho que ajudar de alguma forma, e como instrutor, muito limitado, e as pessoas começaram a dizer, olha, eu acho que é importante você ver uma posição política para que você realmente possa ajudar a segurança pública. E aí, fazendo um estudo com a minha equipe, tinha, na época, o Aldeci Carvalho, que foi um grande estrategista. Tamanduá estava na equipe, não? Tamanduá não. Tamanduá já estava na Bahia de novo. Mas até hoje, se eu ligar para ele agora, ele vai dizer, você fala para todo mundo a minha história, eu tenho que ter protagonismo um dia de tanta pancada que eu tomei. Mas aí eu comecei a pensar na possibilidade de ser candidato. Aí eu cheguei para minha filha, ela com 13 para 14 anos, eu falei para ela, filha, eu acho que o pai vai entrar numa missão que nunca foi a minha, e é de muita exposição. Aí você casou de novo ou não? Casei de novo. Eu estava no meu 2º casamento, mas não tinha filho no meu 2º casamento. E aí tentei explicar para minha filha o que era, e era um ambiente que ao entrar já te colocam como corrupto, bandido, quer tirar proveito, vantagens, né? A área política você é taxado automaticamente disso. Infelizmente, a imprensa continua criminalizando a política, né? O Contarato deu entrevista pra gente e ele falou exatamente isso. A primeira coisa, o primeiro impacto mudou a chave e a primeira coisa, vê se não vai roubar em Brasília, uma coisa assim. Exatamente, exatamente. Tanto é que eu cheguei pro meu pai aposentado, médico aposentado, e falei, pai, eu estou com a ideia de entrar, e como são 2 vagas para Senado, eu acho que a gente consegue fazer uma campanha sem necessidade de denegrir o outro, e pedindo o 2º voto de todo mundo. Pessoal, eu vou votar em fulano. Falei, excelente candidato, mas você me dá o seu 2º voto para apostar no novo e tal. Então foi uma campanha sem denegrir ninguém. Você esperava que fosse ganhar? Eu totalmente. A sociedade não. Não, ninguém esperava. Não, eu totalmente. O mercado político, de uma forma geral, ninguém esperava. Só para você ter ideia, a pesquisa dava eu com 5% e Magno Malta com 55%. Então nem meu partido acreditou. Tanto é que meu partido nem colocou 1 centavo, graças a Deus. Então eu fui eleito também sem verba partidária.
E fiz a minha campanha com o dinheiro meu que eu tinha guardado na poupança e o carro que eu vendi. Bom, e quando meu pai soube, ele falou, então eu vou fazer campanha contra você. Aí eu falei, pô, meu pai fazer campanha contra? Pô, como assim? Aí ele falou assim, eu não quero que você perca os valores que você tem lá. Aí eu falei, não, pai, eu discordo de você. Ele mesmo já tinha essa ideia que todo mundo tem, que o cara foi para Brasília, ele vai se corromper. Vai se corromper. E eu falei, ao contrário, pai, nós temos que colocar pessoas da sociedade lá dentro. Só que, assim, aí eu te pergunto agora, que você é um senador da República, é fácil se corromper? Muito. Com o ambiente que você tem em Brasília? Muito, mas aí como veio uma bandeira anticorrupção, e você tem o seu histórico de vida, assim. Então você tem os seus conceitos, o que você acredita, o que sempre acreditou. Então o ambiente, inicialmente, ele, nos primeiros meses, ele te condiciona assim, ó, nós temos um cardápio aqui, ó, você pode querer ser corrupto ou não. E como eu fui me posicionando, uma delas eu conto logo no dia da minha posse, mas aí eu convenci meu pai, ele falou, não, é verdade, tem que ter gente séria lá dentro, e a sociedade começou a fazer esse movimento de renovação. Bom, tanto que o Estado foi renovado, os dois, né? Não significa que os anteriores não eram bons senadores, mas veio essa onda de renovação, e principalmente na área da segurança pública, né? E chegando lá, o primeiro contato que eu tive, eu nunca tinha ido ao Congresso, nunca tinha entrado, tinha ido a Brasília dar aula, mas no Congresso eu nunca tive. Então, é um ambiente assim que você entende, eu entendi que eu ia pilotar um ultraleve, chego lá, era um Boeing. Falei, meu Deus do céu, o negócio é muito maior, né, que eu esperava. E aí o Renan Calheiros era o candidato a presidir o Senado naquela... E aí eu estava agoniado, porque ele acabou de fazer uma fala dizendo que os novos que foram eleitos iriam estragar a história do Senado. Teve isso no começo. Justamente por causa desse movimento de renovação, e o Renan Calheiros sempre foi encarado como a política antiga. Exatamente. Né? Sempre foi encarado como o antigo político, a forma antiga de fazer política. Exatamente. Ele é notório lá dentro de Brasília, em Brasília, como o pior exemplo de política. Né? Mas é um cara extremamente poderoso e muito articulado, e se der tempo eu conto o porquê. Mas aí quando ele acabou de falar isso, eu fui apertando o botão para tentar falar, e aí o presidente que estava presidindo a mesa, não consegui, ele até faleceu de Covid. E aí sim, eu sei que eu consegui falar porque eu vi a luz vermelha acendendo no meu microfone, peguei a palavra e desabafei. Não foi nenhum discurso político, nunca fui político, e disse para Renan, você é uma vergonha, e se você for eleito vai ser uma vergonha para o Brasil ter você como presidente do Senado. E falei, entrou a renovação no Senado exatamente para não ter pessoas como você, ainda mais presidindo o Senado. Ele veio na minha direção para me dar uma porrada, para me agredir. Eu sei que eu estava, isso foi filmado ao vivo, porque deu mais audiência de qualquer jogo de futebol da seleção, disseram que tinha uma audiência enorme. E aí eu no microfone eu fiz o sinal do tipo, não passe daqui. Ele nem me conhecia, não sabia quem eu era. Mas eu terminei de falar, muita gente aplaudiu e todo mundo estava, famílias acompanhando no salão anexo e tal. E aí na hora a gente começou a se mobilizar para botar uma pessoa mais nova, que foi o Davi. O Alcolumbre. Muita gente reclama do Davi e tal, mas entre Davi e Renan não se tem dúvida, né? Bom, eu sei que o sistema me perseguiu, o sistema me massacrou nos primeiros meses. Eu tinha um apartamento funcional, perdi o apartamento funcional. Eu tinha um gabinete que eu tinha escolhido, perdi o gabinete. Eu fiz uma seleção para colocar novos funcionários. Começaram a dizer que era namorada, que eu estava fazendo nepotismo. E a imprensa de Brasília, que Renan Calheiros é um dos sócios, comprou essa briga. Jogou isso, e aí uma imprensa grande aqui no estado deu Ctrl+C, Ctrl+V, e foi uma coisa assim, a nível país, os novos estão, né? E eu vi que o poder que ele tinha, mas eu segui firme e falei, o meu, não quero ser avaliado por semanas, eu quero ser avaliado no final do meu mandato. Então, no final do meu mandato, eu capixaba, nem o Brasil inteiro, o capixaba vai me avaliar. E aí começou eu entender o jogo. Então tinha senadores que chegavam para mim, olha, eu estou precisando mandar recursos tal para o Estado, mas não pode ser via banco, você me ajuda? Eu falei, não, lógico que não.
E comecei a me colocar na posição e pegar pautas de combate à corrupção, e fazer pautas referentes a combate à corrupção. Uhum. Fui relator do pacote anticrime do ex-ministro Sérgio Moro. Uhum. Recebi a OCDE, que é um grande sonho do Brasil fazer parte da OCDE, que são os países mais ricos do mundo. O Brasil faz parte da OCDE hoje, né? Não, ele é indicado. Deu o primeiro passo, né? Deu o primeiro passo pelo presidente Trump, mas ainda está naquela nem que sim, nem que não. E o grupo da OCDE tem um grupo anticorrupção. E aí eles, quando foram ao Brasil, eles fizeram questão de ir no meu gabinete. Eu fui o único parlamentar visitado por eles. E eles me fizeram o convite de fazer parte desse grupo internacional de combate à corrupção. Então, eu segui nessa pauta, eu nunca saí dessa pauta. Mas, bom, só voltando um pouquinho, quando meu pai disse que não iria me apoiar, o meu segundo casamento, a minha ex-esposa virou para mim e falou o seguinte: eu não casei com um político. Então, você vai ter que escolher ou estar casada comigo ou ser político. Até a próxima. Bom, eu sou político hoje, não preciso nem dizer que o casamento acabou por conta disso. Então, são escolhas assim, que a sociedade realmente criminaliza. E você vê parte da imprensa, ela gosta de criminalizar porque ela acaba chantageando depois os políticos que vêm sujos, né? Então, opa, exemplo, pegar você, você tem um histórico político, mas está respondendo vários processos. Aí você está lá na sua cota que você é permitido investir em propaganda, você não está investindo nada. Uhum. Aí eles começam a bater em você, para que você comece a fazer uma propaganda para essa emissora, aí elas param de bater em você de uma hora para outra. Você viu isso acontecer? Você vê isso acontecer? Diversas vezes. Ainda mais quando tem renovação de concessão, nossa, vê quem faz parte da comissão, pega um como Cristo, começa a bater e os outros, opa, eu não quero apanhar como fulano, que eu tenho uma carreira que eu quero seguir política e eu vou aprovar isso. Você vê isso acontecer no seu dia a dia? Descaradamente. É mesmo? Descaradamente. Então, quando aí você entende o cenário e você se posiciona, eu conceito minha de vida. Se eu fosse alguém que fosse fácil se corromper, que fosse fácil entrar para qualquer esquema, eu dei aula há 20 anos para a polícia. Eu já estava preso há muito tempo. Recebia convites de traficantes querendo pagar muito dinheiro para que eu ensinasse as técnicas. Você recebeu isso? Você recebeu convite de traficante? Aonde? Daqui? Do estado? Do Rio? Do Rio de Janeiro. É mesmo? Como é que foi isso? Na época já o e-mail era fonte de comunicações e fizeram, olha, a gente faz parte de um grupo que protege aqui a sociedade na comunidade e tal. Nada, né? Era de milicianos, traficantes e o governo americano, quando eu comecei a dar aula lá, ele fez uma investigação imensa na minha vida para eu receber o visto de trabalho chamado O1, que eu fui o primeiro brasileiro a ter esse visto de trabalho. Quando mesmo? O governo americano tem interesse por questões da sua habilidade referente à estratégica de defesa do país. E eles tiveram que fazer uma comunicação nos Estados Unidos inteiro para ver se tinha outro americano, porque senão seria vaga de um americano para ocupar essa vaga. Entendi. Como não apareceu nenhum americano, eles me colocaram nessa vaga. Então foi uma coisa muito assim, inédita até. Mas, e o governo americano, tenho até hoje uma relação muito grande. O serviço de inteligência do governo americano falou para mim: Marcos, daqui a alguns meses você vai receber uma mensagem do Talibã que provavelmente vão querer seu treinamento. Você só nos comunique. Aí passou 6 meses depois, recebi um e-mail. É mesmo? Do Talibã? Do Talibã. Como é que você sabe que era realmente do Talibã? Porque eles já tinham me dito que esse e-mail ia chegar. Não, e como o americano tem agente infiltrado no mundo inteiro, provavelmente escutaram um agente passou comentando que existe... Porque aí eu montei uma empresa de treinamento, não era só eu. Aí era a gente dando aula, resgate de reféns, atirador de elite... desmontagem e montagem de explosivos e tal. Então era uma empresa, porque isso no Brasil é meio que impensado, mas nos Estados Unidos você pode montar uma empresa privada, de segurança privada, que ensina tudo isso. Não, no mundo inteiro foi novidade, porque no mundo inteiro sempre quem formou polícia era academia de polícia. As academias de polícia de cada um. E nós passamos a ser como se fosse uma universidade de mestrado e doutorado. Então, para entrar no nosso treinamento, você já tinha que ser um policial. E ainda em operações especiais. Ou militar, ou policial civil, federal, rodoviária federal, aqui no país. Né? Lá fora também outros integrantes de agências. Você chegou a treinar equipes de
de profissionais de segurança, porque nas ocupações de Afeganistão, Sim. de Iraque, muitas empresas de segurança privada foi a Blackwater, a Blackwater, ele que ele fez? Ele pegou ex-militares que tinham todas aquelas habilidades, é a mesma coisa você pegar quem serviu o Pelopes, saiu do exército, tem grandes habilidades, e aí a empresa na época chamada Blackwater recrutou e falou, vocês querem missões lá na invasão, mas são missões que o governo americano não queria fazer. Mas que eram necessárias. De alguma forma. É como se fosse uma milícia oficial, milicianos oficiais. Então, ganhando muita grana. Ganhando milhões. Militares ganharam a vida, se enriqueceram, ficaram milionários. Mas teve muita gente que morreu também. Né? E teve um processo logo depois do governo americano, no Congresso americano, questionando várias operações de execuções desse grupo, e o presidente, na época, que eu conheci pessoalmente, que queria vir ao Brasil também fazer seleção na época, ele foi preso. Então, essa empresa não existe mais. Essa Blackwater não existe mais. Então, a sociedade americana recriminou esse tipo de contratação para missões. Eles não treinavam, eles pegavam e levavam para as operações. Entendi. Então, a gente passou a ser uma das únicas empresas no mundo que era especializada em treinamento. Então, quando a gente chegava num país, tinha país que questionava, eu já tenho academia de polícia, para que eu quero vocês? E quando a gente mostrava que a nossa área era mais específica, e como a gente tinha um olhar e um estudo mais macro, a gente conseguia dar soluções para quem já está vivendo aquele ambiente há muitos anos, nunca parou para pensar, porque aprendeu de um jeito, executa de um jeito, é obrigado a fazer daquele jeito, e nunca teve alguém de fora dizendo, existe uma outra forma de se fazer. Melhor, mais eficiente, exatamente, mais segura. Preservação da vida do policial, também do refém. Bom, a gente teve que, para cada país a gente tem que adaptar, porque a SWAT, quando vai resgatar um refém, ela tem uma técnica, que é difícil, eu teria que mostrar, mas é que ela atrai a atenção do sequestrador, o segundo homem entra e mata o sequestrador, e o terceiro vem e salva a refém. Então, isso no país não poderia ser prioridade, porque para os Estados Unidos a prioridade de vida é do policial, depois é da refém, depois é do sequestrador. Aqui no Brasil é do refém, do sequestrador e depois do policial. Você acha que é certo isso? Não, lógico que não. O policial teve investimento do Estado há muito tempo, está preparado para salvar a vida. Ele não tem que ser o último na hierarquia de preservação da vida. Mas ele não justifica também ele entrar e sair matando, executar. Sempre condenei isso também. Porque a polícia brasileira, 20 anos atrás, era treinada num formato militar. Militar é aquele conceito que é para ir para a guerra para matar e destruir. E a polícia não tem esse objetivo, é para servir e proteger. Então, muitos policiais na época, 20 anos atrás, treinavam para sair para caçar bandido, não para proteger a sociedade. Então, muitos foram expulsos, aí veio uma evolução gigantesca nesses anos da polícia brasileira. Mas quando acontecem alguns fatos isolados da polícia brasileira, a imprensa joga como se fosse algo comum em toda instituição. E eu falo assim, faz uma conta, só a Polícia de São Paulo são 100 mil homens da PM, fora a Polícia Civil, Rodoviária Federal, blá, blá, guardas municipais, só a PM. Se eles tirarem um plantão de 24 horas, eles abordam no mínimo, se não quiserem trabalhar, 2 pessoas, 2 abordagens por dia. Você multiplica isso por 100 mil homens. Aí você vai chegando a valores que por mês passa de 30, 40 milhões de abordagens no Brasil. Aí você vê um caso de incidente ou de um mal policial, a gente não pode falar que a exceção é a regra. A gente não pode condenar mais de 30 milhões de abordagens, que essa é a condição e é a técnica que eles utilizam. Então eu falo muito com a imprensa isso, da coerência, não é... Porque o policial também, como político, ele entra e ele é assim, ou ele é miliciano, também corrupto, e isso dificulta muito o trabalho da polícia, porque muita gente, da própria família, pede para que ele saia, para que ele não seja policial. Né? Tá correndo risco todo Salário dia, péssimo, condições de trabalho horríveis e tal, sem equipamento específico, pouco treinamento. Então ele fala, eu vou para a rua. E tem policiais que eu até brinco, tem uns que são polícia, sangue nos olhos, é ser polícia na veia, e tem uns que viram funcionário público.
vai lá, marca seu horário, faz seu plantãozinho e acabou, vai para casa. Tanto é que tem gente que fala, pô, liguei para a polícia várias vezes, viatura não chegou e tal. Eu queria falar com você sobre isso, mas a gente vai falar sobre isso mais para frente. Eu quero voltar na carta do Talibã. O que estava escrito lá que os caras mandaram para você? Bom, aí eles estavam, foi uma carta até em inglês, pedindo para que, se fosse possível, a gente ir para lá. Eles não se identificaram como do Talibã, lá para a região do... É o que? Afeganistão, Iraque, Irã? Não, quando fala o Oriente Médio. Isso. Que eles gostariam que o Oriente Médio está se juntando para treinamento, para capacitação, e viram que a nossa empresa é a referência mundial, e gostariam de ver quais são os treinamentos que nós tínhamos para poder... Aí, quando eu recebi esse e-mail, lógico que eu lembrei de um agente de inteligência americano. Que engraçado, a gente se fala até hoje, há mais de 20 anos, mas eu nunca vi ele pessoalmente. Né? E mandei para ele. E aí ele falou, ótimo, é isso que a gente estava esperando. Não precisa responder, daqui para frente é com a gente. Aí nem sei o que aconteceu. O momento mais marcante da minha vida foi quando, foram dois. Assim, em 2003, quando eu tornei membro da unidade da SWAT, por ter vivenciado uma operação que eu acabei intervindo, porque o bandido fugiu. E outro, quando eu conheci o militar, que era do grupo Team 6, dos SEALs, que matou Bin Laden. Então, assim, eu conheci ele pessoalmente, conversamos, ele tem um livro, ele fez uma dedicatória. Tem um livro e tem um filme também, né? Ele fez uma dedicatória para mim e tal, dizendo assim, pelo meu trabalho. Então, cara, você conheceu o cara que realmente encerrou uma história de terror no mundo inteiro, que até hoje todo mundo... Pode ser que as pessoas não tenham entendimento, mas antes a gente não precisava passar por esteiras em aeroportos, não precisava passar por revistas, não tinha nada disso, né? E mudou, o mundo mudou, né? Depois dele. Então foi uma pessoa assim, muito ímpia. E a outra que eu conheci, que ia ser nosso instrutor, que é o Chris Kyle, que é o atirador. Como é que é? Que tem mais mortes no Iraque. Isso. Esqueci o nome do filme. Ele é texano, é o Chris Kyle. American Sniper, o atirador americano, acho. Acho que é American Sniper. American Sniper. O atirador. Em inglês é American Sniper. Assim. No Brasil, acho que é o. Ai, meu Deus do céu. Não sei, o atirador. Ele foi morto por um aluno dele. Mas eu tive o funeral dele teve milhares de carros seguindo, pararam. Exatamente. Ele, nessas conferências da SWAT, que eu passei a ser instrutor seguidamente, e cada ano você tinha sempre instrutores novos. E eu ficava muito honrado de sempre ser um instrutor que estava sempre atualizado e sendo... E aí eu tive uma reunião com ele, porque ele queria vir ao Brasil dar aula de sniper. E aí trocamos cartões, eu tenho um cartão dele até hoje guardado, que é algo... Né, histórico, né? Histórico, Mas a gente não tinha celular para tirar selfie, então eu perdi a oportunidade. Tem a gente no meio do evento, mas não tem eu e ele abraçado e tal. Mas eu tenho e-mails dele falando, olha, então eu quando eu vim ao Brasil, eu falei, vou tentar organizar um curso de sniper com ele, com o Chris Kyle. Só que na época, o armamento que tinha no Brasil é como se eu dissesse assim para o Ayrton Senna ou Schumacher, o que a gente tem aqui é um kart. Não tem essas Ferraris como vocês têm aí. Aí na época ele falou, Marco, então vamos esperar que o Brasil estava muito mais restrito à questão de armamento, até para policiais, e uma arma de atirador de elite é uma arma que muita gente tem esse receio de cair na mão de um bandido, né, que você acerta de longe. E aí só tinha para calibre 22, quer dizer, era um calibre que era para brincar em stand de tiro, não é, né? E aí ele falou, então vamos esperar mais um pouco, quando começar a chegar armamentos no Brasil, eu vou para lá para ensinar, que eu tenho um sonho de ensinar lá com vocês e tal. E logo depois ele foi morto, o filme retrata tudo isso, né? Exatamente. Mas era uma pessoa simplérrima, você não dizia, eu só fui saber no filme que ele tinha o maior número de mortos em operações, porque ele não chegou e... eu sou isso, eu sou aquilo. Não, o sonho dele era vir para o Brasil ensinar. O sonho dele era repassar os conhecimentos dele. Então, essa oportunidade de conhecer muita gente nesse setor foi para mim, assim, tem uma expressão que eu sempre falo, que o sapo do poço precisa conhecer o oceano. E quando eu fui para o Senado, aí já vindo para o Senado, a minha pauta e minha identidade ficou muito na área da segurança pública. Não tem jeito, né? Não tem jeito. A sua vida, é a minha história.
E eu falava até na minha campanha que segurança pública não se faz com tiro, porrada e bomba. Não é só a polícia. A gente tem que trabalhar o lado social, a educação. Tem outros fatores que levam para você ter um resultado de uma sociedade segura. Uhum. Uma delas que a sociedade ela não se responsabiliza, mas é muito perigosa, é a fala do bandido bom, bandido morto. Quando você fala isso, imagina o bandido ouvindo isso da sociedade. Pô, eles querem me ver morto de qualquer jeito. Então, quando eu for, eu vou para matar, né? Isso aí. Viatura chegando, exatamente. Alguém armado. Então, você acaba criando uma guerra civil porque você tem certeza que estão chegando para te matar. Então, aquela pessoa que naturalmente está sendo assaltada e faz um movimento de tirar o cinto de segurança, ele já pensa que vai sacar uma arma e pum, mata. Tá, mas aí aproveita a gente fala desse negócio do armamento que o atirador de elite não pôde vir para o Brasil porque não tinha armamento na época, aí depois começou a chegar mais e tal. O que você acha? É um tema muito polêmico, né? De a possibilidade da pessoa ter arma e usar arma, ter arma em casa. Você tem uma realidade dos Estados Unidos que é uma realidade completamente diferente do Brasil. A forma de comprar arma é diferente, a forma de... como a legislação trata, por exemplo, quem usa arma em legítima defesa é diferente do Brasil. Você acha que é um momento para discutir isso ou para abrir as fronteiras do país para recebermos armamentos de fora, para possibilitar que o cidadão civil normal, o cidadão tenha armas? Você acredita nisso? Olha, essa é uma pergunta excelente, até porque ontem nós estávamos lá no plenário do Senado debatendo sobre isso. Eu sou relator de um projeto de lei que é para tirar os decretos que o presidente fez facilitando acesso à arma e passar para um projeto de lei. Né? A lei, não um projeto. E o seguinte, desde quando eu entrei como senador, eu passei a trazer muito recurso para a segurança pública daqui do Estado. Dizem que eu sou o parlamentar que mais trouxe recursos na história do Espírito Santo para a segurança pública. Então, eu já consegui investimentos para armas de top, de tecnológico, de calibre, policiais estão sendo treinados, eu estou trazendo recursos para treinamento, para tudo isso. Então, a polícia brasileira hoje já tem os melhores equipamentos do mundo nessa área Aqui no Espírito Santo também? Também. A polícia aqui capixaba também. Bom, questão do cidadão comum. Eu sou um armamentista, mas não sou um armamentista radical, porque eu tenho arma há 30 anos, a minha arma nunca matou ninguém. Mas a minha arma já protegeu feminicídio umas 2, 3 vezes. Briga de marido e mulher na frente da minha casa. Aqui no Brasil? Aqui em Vitória, onde eu intercedi, falando para a pessoa, eu com a arma na mão, falando, larga e vai embora. Ele entrou no carro e foi embora. E a mulher aos prantos, tinha até uma medida protetiva. Então, assim, a minha arma sempre foi para proteger terceiros. O americano, ele entende que a arma dele também não é para protegê-lo, é para proteger você. E o policial americano vê o cidadão armado como uma força aliada da polícia. Como não dá para ter polícia vigiando todo mundo, fazendo a segurança de todos, o cidadão armado, que passou por todos os crivos, eu até brinco com a minha filha, se um dia você casar, casa com alguém que tem porte, porque ele passou por histórico de criminal, ele passou por teste psicológico, ele passou por habilidade de tiro, o estudo social, se tem bom comportamento, se tem problema bancário, se tem dívida, você passa por tudo, é muito difícil você conseguir o porte. Mas eu não sou contrário a isso. Tem que acabar, é você chegar na loja e comprar. Não, eu acho que isso faz parte. A nossa cultura é uma cultura muito passional, de muita, como eu falei no início, né? Muito amor e ódio. Então, eu acho que isso faz parte. A única coisa que eu não concordo é a questão subjetiva de um delegado da Polícia Federal. Você faz um documento dizendo qual é o motivo para que você quer ter arma. Aí você bota os seus argumentos. Eu trabalho transportando muito valor, dinheiro, ou minha família já sofreu. Aí o delegado olha assim, vou dar arma. Fica a critério do delegado. Fica a critério subjetivo do delegado. Quando eu voltei para o Brasil, eu fui fazer o pedido de novo de renovação do meu poste, o delegado falou assim, não, você não precisa de ter arma. Aí ele entrou de férias, a substituta que entrou me chamou e falou, Marco, faz um requerimento de revisão que eu vou te conceder o porte. Então, 2 delegados, na mesma função, a mesma pessoa pedindo, mesma pessoa com os mesmos argumentos, mesmo documento, um negou e o outro concedeu.
Bom, então isso que eu sou contra. Tem que ser questões técnicas. Pode até aumentar questões técnicas. Que corra daqui até o Rio de Janeiro e volte e acerte um alvo, não importa. Mas tem que ser questões técnicas que você passou, histórico, sem nenhum problema criminal, óbvio, lógico. Então isso está sendo debatido, porque a sociedade, o nosso presidente, infelizmente, muitas das suas falas são falas polêmicas. E leva a entender a sociedade que ele está dizendo assim, eu quero liberar a arma, pode em qualquer feira aí você comprar seu fuzil para se proteger. E isso não é verdade. Nem com os decretos que ele fez, isso é verdade. A dificuldade continua. É claro que mais delegados começaram a dar o porte, não ficaram mais naquele critério tipo, não vou dar. Começou a sentir mais a vontade de dar. E eu fiz uma solicitação ao Ministério da Justiça, até na época quando o ministro era o Sérgio Moro, eu perguntei para ele se tinha um levantamento no país de quantas pessoas que receberam o porte se envolveram em crime. Não se tem essa pesquisa porque não tem dados estatísticos. É quase zero. Não vou dizer que é zero, mas é quase zero. Então não tem, porque é tão difícil você ter arma. Se você quer matar alguém, você vai passar quase 2, 3 anos para tirar porte. Vai pagar quase hoje R$3.000. Vai comprar uma arma de quase R$15.000. Para chegar e matar alguém, você vai no mercado paralelo, compra uma arma de 2, 3 mil, sem precisar ter porte, e vai lá e mata. Então, quem segue rigorosamente a lei é alguém que sabe das consequências se ele não seguir, continuar seguindo a lei. Então, o cara armado é o cara que menos, mas entra na sua casa e roubam sua arma. Bom, na minha casa, quem quiser ir, até hoje está lá, em todos os portões da minha casa, até lá, morador armado, especialista em armamento. Ele pode arriscar, né? E tá lá na placa. Antigamente não botaram cão bravo? Não entra que tem cão bravo? Eu boto que tem gente armada dentro da minha casa. Aí você pergunta, poxa, mas ele sabe que tem gente armada, ele vai invadir sua casa. Não, ele não sabe aonde está a arma, qual é o tamanho da casa, onde eu estou, de que forma eu estou. Então, ele vai preferir entrar na casa do lado, que tem quase certeza, por conta do desarmamento, que ele está desarmado. Aí eu até falo para quem é desarmamentista, poxa, então faz um favor para mim, bota no portão da sua casa, que aqui não tem arma. Aí você vai ver quantas semanas por semana os assaltos você vai ter na sua casa. Então, você não pode radicalizar nem para um lado. Tá liberado, todo mundo pode comprar. Por isso que eu falei, temos que seguir, né, os critérios. Mas também não podemos achar que ser contra que o número de armas é equivalente ao número de mortos. Santa Catarina, conversando com o Espiridião, que foi um governador 2 vezes em Santa Catarina. Santa Catarina é o estado com mais pessoas armadas, com mais CACs, que é atiradores e colecionadores, mais estandes. E é o estado com menos homicídios do país. E aí? Como é que você questiona isso? Tem mais gente armada, a população mais armada do Brasil, e é o estado com menos homicídios do Brasil. Então, é esse entendimento que precisa ser debatido. Do mesmo jeito que eu fui eleito com essas pautas e sigo com essas pautas, independente de quem vai ser o presidente ou quem é o presidente, tem senadores que são eleitos por um grupo que é contra o armamento. Então, muita gente cobra, Duval, poxa, cadê? O seu projeto não foi aprovado ainda, mas a democracia é o melhor regime, mas ela é muito lenta. Porque eu tenho que escutar, faz parte da democracia, eu faço o projeto, e quem relata para dizer, gostei, vamos mudar isso, aquilo outro, é alguém que pensa o contrário. Então, o seu projeto nunca termina do jeito que você iniciou. Ele sempre tem as mudanças. E nem sempre para melhores. Muitas vezes para pior. Para pior. O pacote anticrime, a gente conseguiu muita articulação e conseguimos, de 100% do que foi proposto inicialmente, conseguimos uma aprovação de 70%. Mas aí você teve a inclusão, por exemplo, do juiz de garantia. Exatamente. Então, teve inclusões de situações, quer dizer, tiraram a prisão em segunda instância. Que estava. Então, foram coisas que a oposição falou, olha, eu só voto favorável se tirar isso o processo democrático. Né? Mas isso não significa que encerrou e que o resto da vida vai ser assim. É uma construção, a democracia é uma construção e a gente precisa continuar com essa construção. Você é um senador bolsonarista? Não, eu sou um senador governista. Na minha campanha, eu fui eleito pelo partido de esquerda. PSB. Não, PPS, que é hoje Cidadania. Cidadania, exatamente. Que é o partido que fez apoiava a chapa com o governador. O governador Renato Casagrande, que tem muita gratidão, porque ele foi na chapa, estava
Ricardo Ferraz e entrar Magno Malta. Uhum. E aí o governador falou, o Renato Casagrande falou, sabe uma coisa? O governador já conhecia meu trabalho de muitos anos, eu nunca conheci ele pessoalmente, mas o governo dele no estado presente, no primeiro governo dele, ele contratou minha empresa para treinamento. E aí ele falou assim, olha, vamos apostar no novo. Muita gente falando no novo, e eu falei, olha, eu estou à disposição, eu quero me colocar à disposição e tal. Então até nos meus santinhos, não tinha lá indicação para presidente nenhum. Nem de direita, nem de esquerda. Uhum. Mas é claro que, naturalmente, a sociedade capixaba me via na área da segurança pública, me associava automaticamente ao Bolsonaro. E eu sempre segui fazendo pautas positivas e apoiando o governo. Mas eu nunca tive audiência com o presidente até hoje. Nunca pedi para ter uma reunião com ele. Por quê? Por que não? Porque eu quero seguir na minha independência. Mas é natural de um parlamentar. Eu quero conversar com o presidente sobre, por exemplo, a lei que vai regulamentar ou que vai prejudicar ou que vai prejudicar o meu estado. Mas aí o que eu preferi fazer? Como as falas são muito polêmicas dele e começou a polarizar muito o Brasil de amor e ódio, eu falei, a minha defesa não é da pessoa Bolsonaro. A minha defesa é do Estado do Espírito Santo. Eu fui eleito como senador do Espírito Santo. Então, o meu trabalho vai ser o que é melhor para o Estado do Espírito Santo. Se o presidente fizer qualquer projeto, não vamos enviar recursos para a infraestrutura para o Estado do Espírito Santo não, porque é pequeno. Vamos mandar para o Rio, para São Paulo? Não, eu vou brigar para que venha para o Rio de Janeiro. Posso até para o Estado. Santo, é porque o Flávio Bolsonaro é do Rio, eu brigo muito com ele por causa disso. Por isso que eu falei. E eu entro em discussão para trazer para o Espírito Santo. Você teve uma polêmica com o Eduardo Bolsonaro no começo do mandato também, né? Como é que foi isso? Tive por conta de um projeto chamado Heróis Reais, que era um projeto para incentivar policiais que tiveram atos heróicos, não ficar aparecendo só polícia que executa, mostrar o lado positivo da polícia, que é a grande maioria, quase 99,9%. E a empresa Taurus, na época, foi uma das grandes patrocinadoras. Taurus, CBC... Taurus fabricante de armas, CBC, armas também, mas muito mais munição. E a CBC comprou a Taurus na época, e como a Taurus era uma arma muito ruim, dava muito acidente na época, todo mundo sempre e como a CBC comprou e refez fábrica, refez tudo, eles falaram, vamos apoiar. Dizem que continua. Não, eu vi o contrário. No meio já estou escutando que já é... Você já é muito mais especialista que eu. Eu ainda fiquei assim, será que ainda... Mas não, eles não só mudaram a fábrica completamente, mas robotizaram, fizeram tudo sistema. Tudo bem, mas você com acesso, com conhecimento, você compraria uma arma Taurus hoje? Compraria. Antigamente não. Em vez de comprar as que você tem acesso, hoje, a Glock, então, hoje em vez de comprar hoje eu tenho uma Glock. Pistola. Mas uma pistola Glock. Mas é tão burocrático comprar outra que eu desanimei. Até para renovar, como eu já sendo senador, eu fui renovar meu porte, e pensei em comprar uma outra arma, uma Taurus, um modelo novo que eles lançaram, que é menor e mais leve. Foi assim, é tanta burocracia, mesmo eu sendo senador, eu não tenho privilégio nenhum, e que eu abri e falei, não, deixa eu seguir. Eu acho que uma postagem, uma coisa assim, de você mostrando as suas armas que você tem nos Estados Unidos. Fuzil, não é isso? Tenho lá 16 fuzis, 5, 6 pistolas. Uma coisa assim. Aqui no Brasil é impossível isso. Aí eu só tenho a minha Glock. Mas eu tenho que andar com a polícia do Senado. Então, eu tô vendo que você chegou com um monte de gente aí, né? Um monte de... Por que isso? Porque exatamente pelas pautas que eu tenho de combate à corrupção, combate ao crime organizado, já ameaçaram o esquartejamento da minha irmã, passando horário, endereço, a minha morte. Então, quando você começa a combater não só os corruptos, mas o crime organizado, e a lei, principalmente, quando você começa a endurecer, aí eles... Quem são esses caras que te ameaçaram? Só o sistema de inteligência que tem eu não posso passar. Mas o grupo de inteligência do Congresso monitora sempre, e eu quase que frequentemente eu peço para me tirar, porque você se sente preso. Né? Eu podia estar aqui paquerando uma namorada, eu não posso, porque tem uns caras aqui do lado olhando. Então tem coisas que você perde a liberdade. É verdade. Então, você está casado de novo? Estou, casei de novo. Então não pode paquerar de jeito nenhum. Eu estou no meu terceiro casamento. No meu terceiro casamento, e tenho certeza que as culpas não foram minhas. A gente sempre tem certeza. Foram o trabalho.
Foi o trabalho e foi a política, tá? Sempre. Isso é notório, isso é notório. Não tem nada de... Né? Bom, tá certo. Mas... eu acho que um desses caras que tá com você, eu acho que ele tem o contato direto da sua esposa, né? Como é que ele tá aí? Onde é que ele tá? Tá fazendo o quê? O Alcir, que é chefe de gabinete, ele me conhece há 45 anos, né? Eu, pelo amor de Deus, nunca entrevistei ele. Senão eu tô ferrado. Você já tá convidado, né? Pode puxar uma cadeirinha e sentar aqui. A Gabi, que é minha assessora, é fantástica essa Gabi, é minha assessora, consultora psicológica, é tudo, é amiga. É peso, hein? A gente entra no carro e eu fico falando, ela só escutando assim, às vezes ela fica, ai meu Deus do céu, o que eu vim fazer trabalhar com esse senador? Mas porque eu falo que a minha sinceridade às vezes vira sincericídio. Eu não consigo... Tudo que eu te falar aqui, você pode me perguntar daqui a 10 anos, vai ser a mesma coisa. Porque eu não consigo mentir, porque eu esqueço. Se eu mentir alguma coisa aqui, você vai me perguntar semana que vem, eu não vou nem lembrar o que eu falei. Aí vai cair na mentira. Então eu sou assim também com os outros senadores. Eu entendi que eu não tenho que ser um senador youtuber para lacrar, ter curtidas, ter Você gente... tem um canal no YouTube? Tem, no YouTube, mas eu sou mais forte no Instagram e no Facebook. Que tem muitos seguidores, né? Milhões de seguidores. Juntando tudo, acho que é 4 milhões de seguidores. Esperamos, inclusive, que esses seguidores que estão nos vendo agora nos sigam também, assinem o sino das notificações, se inscrevam no canal, que a gente precisa disso. Vamos marcar. E essa pergunta, se eu sou bolsonarista, é uma pergunta que sempre me incomodou, porque se mudar o governo, as pessoas vão achar que eu não vou ser mais aquele senador que estava defendendo o Estado. Então, eu não defendo a pessoa, eu respeito o cargo que ele ocupa, ele foi eleito democraticamente, e na época as pessoas me questionavam, poxa, você não está, eu senador eleito, você não está ajudando o candidato Bolsonaro a ser eleito. E eu falei, não, vocês me elegeram para defender o Espírito Santo. Vai que esse candidato se torne alguém que prejudica o Estado, e ele é do Rio de Janeiro, melhore o Rio de Janeiro. Vocês querem que eu defenda ele ou o Espírito Santo? Mas aí agora, do seu ponto de vista, a gente está chegando num ano eleitoral, 2022. Tudo leva a crer que a gente vai ter uma eleição polarizada de novo. No meu partido já entrou um candidato. A gente tem aí o chamado candidato de terceira via, que o Sérgio Moro está se colocando como uma terceira opção, mas a gente vê hoje o país completamente polarizado. Ou é a favor da gente ou é contra a gente. Como é que você vê o Bolsonaro estando no Senado, vendo esse período todo de governo dele, que já vamos entrar no 4º ano de governo? Como é que você vê isso? Como é que você vê as pautas dele? Como é que avançaram as pautas dele? Como é que você vê o Bolsonaro como presidente? Bom, boa pergunta. Eu mesmo quando o Sérgio Moro fez a adesão a entrar, né, no nosso partido... No Podemos, que é o seu partido. Meu partido. Eu deixei muito claro para o Podemos, antes até, eu tive uma reunião com o Moro a noite anterior da inscrição dele, e disse para eles, e para o grupo do Podemos, e disse o seguinte, não é por causa disso que eu vou virar oposição. Virar oposição de um presidente que está em mandato é virar oposição ao Brasil. Isso para mim não tem coerência, por isso que eles falam que eu sou politicamente incorreto. Aí falam, mas você tem um candidato a presidente no seu partido, como é que você vai apoiar outro? Eu falo, porque ele é o atual presidente da República. Quando as campanhas começarem oficiais, pelas datas que a Justiça Eleitoral determinam, aí o jogo começa. Eu não vou ser oposição, porque agora eu tenho um candidato que vai ser provavelmente candidato a presidente da República, muito provavelmente, quase 99,9% ele vai ser. E agora eu sei a oposição. Então, eu até falei com o presidente Bolsonaro, falei com ele por mensagem, falei assim, presidente, sigo um aliado, mas não alienado, é diferente, eu sigo um alienado às suas pautas, que são pautas que for favorecer o Brasil e o meu Estado, conte comigo. Inclusive, essa semana foi recebido pelo ministro Paulo Guedes, que é um ministro mais difícil de você ter acesso, porque todos os ministérios dependem dele, de liberar recursos e tudo mais. Ele falou, a gente está impressionado da sua coerência. Eu falei assim, olha, não tem por que ser oposição por oposição, porque meu partido pediu para ser oposição. Porque agora isso vai começar a acontecer. Vão me pressionar muito, vão me chamar que eu estou em cima do muro, que eu não me decidi. Enquanto ele está presidindo o Brasil, eu, como vice-presidente das Relações Internacionais... Da Comissão de Relações e Defesa. Comissão de Relações Internacionais do Senado. E Defesa,
Hoje eu já não sou só membro, mas eu fui durante 2 anos e nessa legislatura eu não pude, por questões de regimento, eu não pude continuar como vice. Uhum. Eu recebi vários empresários e que na época diziam, olha, tem 2 coisas importantíssimas que não conseguimos trazer recurso para o país se desenvolver. Uma é a insegurança jurídica, interferência do STF, e outra é a instabilidade política. Então, sempre quando se discute impeachment de presidente, é um recado que vocês estão mandando lá para fora, não mande dinheiro para o Brasil, porque pode ser que a fábrica que você montou mude tudo. Daqui a pouco. Vai mudar a lei, vai mudar a regra, a estrada que prometeram construir para chegar ao porto não vai ser construída. E esse foi o discurso, inclusive, em algumas entrevistas do ex-presidente Lula, falando, esse negócio de arma aí, nós vamos mandar devolver todas as armas quem comprou, vamos mudar tudo isso. Não tem cabimento, porque... Hoje eu sou presidente do Grupo Parlamentar Brasil Emirados Árabes. Os Emirados Árabes querem muito investir, não é nem bi, é tri. Eles têm $1 trilhão que eles querem investir no Brasil. Uhum. Conseguimos aprovar uma lei no Senado para tirar impostos desses recursos, para os recursos chegarem mais para o país, para desenvolver emprego. Não tem projeto social melhor no planeta do que emprego. Emprego, renda... Geração de renda e emprego, né? Então não adianta você... Só focar no projeto social é fundamental, mas gerando emprego, você diminui essa demanda de projetos sociais, porque essas pessoas vão estar empregadas e ganhando um bom salário. E eu estive lá, e de novo, os sheiks, eu estive lá mês passado, com o objetivo de trazer recursos para o Espírito Santo, estamos conseguindo, graças a Deus. Já coloquei eles em contato com a Findes aqui, que já está... Isso que eu ia te perguntar, tem recurso vindo para o Espírito Santo também? Tem, já começaram a fazer compras de aves, manteiga, açúcar, tudo aqui do Espírito Santo. Por isso que o preço está tão alto assim, senador? Não. Pelo amor de Deus, manteiga está um potinho de manteiga R$10. E pior que não, você sabe que o que está gerando isso no mundo inteiro foi a questão da pandemia. Então, quando você fala também da gasolina, o mundo inteiro. Mas também a gasolina, para o entendimento dos árabes, é algo que tem pouca duração. Então, eles estão investindo no mundo inteiro. Investem em energia limpa. Exatamente, para que eles possam continuar sendo a União dos Emirados Árabes fortes, poderosos, ricos, mas já não focando mais em petróleo. Estão focando eles sabem que vai acabar uma hora, então eles têm que diversificar. Né? E tem um fato muito importante que começou a ser debatido agora, que é o crédito carbono. E o Brasil vai ser um grande vendedor de carbono limpo para o mundo inteiro. E eles também estão de olho nisso. Bom, quando esses sheiks fizeram contato comigo, eles já compravam de outros estados. Frango, e tem mais outros. As produções que normalmente eles compram é carne de porco, às vezes frango, muito frango. Carne de boi não, porque existe uma cultura deles de como abater, tem todo um procedimento. Kosher, né? Mas o fato de eu sair de lá, uma semana depois, eles não optarem em continuar comprando de estados grandes, como São Paulo, Rio, é sintomático, e jogar para o Espírito Santo, é porque a gente conseguiu uma vitória grande e a relação que eu tenho com eles agora é muito próxima. Eu estou presidindo a Comissão de Relações Brasil-Emirados Árabes. Então, ontem eu estava com o embaixador dos Emirados Árabes e com o ministro da Defesa do Emirados Árabes, para troca de tecnologia. Então, eu estou articulando para que o Brasil entre nessa troca de tecnologias, para que a gente também tenha... E isso também gera milhares de empregos, não é só pensando em atacar o mundo, não, ou proteger a gente. Claro. Porque isso gera emprego. Com certeza. Então, o Brasil tem fábricas de equipamentos militares, com equipamentos de ponta. A Taurus é uma dos maiores exportadores. Exatamente. E tem as fábricas de veículos, de blindados, tem blindados, né? Tem a própria Embraer. Eu estou até adquirindo 2 blindados aqui para o Estado, para a Polícia Civil e Polícia Militar. Vão chegar, são caveirões, porque o caveirão é temido no Rio. São os caveirões. A sociedade vai até se espantar, porque a sociedade pensa assim, para ter caveirão aqui, porque está um caos o Estado. Não, é exatamente para que não chegue ao caos. Isso aí, não chegue ao caos. Então, enquanto a sua pergunta sobre o presidente, ele sabe da minha sinceridade. Então, tem pautas que eu não apoio e tem pautas que eu apoio. E eu deixo bem claro isso para a sociedade, que muitas vezes eu também escuto, por conta da minha rede social, eu escuto. Tem vezes que você faz pauta apoiando o Estado,
que seguidores do Brasil e mundo afora falam, tô arrependido, não vou votar mais em você. Aí eu entro e vejo que o cara nem é do Espírito Santo, nunca votou em mim. Uhum. E aí teve uma hora que eu falei, olha, eu até agradeço, mas eu não tenho pretensão de seguir carreira política. Muito provável eu voltar para minha carreira anterior. Aí foi até uma senhora, não, pelo amor de Deus, senador, eu só estava desabafando, continua. Então, é bom que você falou disso. Eu ouvi alguma coisa na imprensa um tempo atrás, logo depois, eu acho que foi logo depois que você assumiu. Não sei se foi no final de 2018 foi eleição, né? 2019 foi o seu primeiro ano de governo. No final de 2019 que você estaria arrependido porque você está ganhando muito menos como senador do que como você... Eu fiz uma live para falar isso. Foi isso, não foi? Foi. Que memória boa você tem, hein? Ou você chegou minha vida, você tá achando que você faz parte dos americanos. Não, dos americanos. Não Bom, a repórter é isso mesmo. O que eu fiz? Quando eu cheguei lá, eu cheguei com aquela ideia das vantagens, não, que o pessoal fala, das mordomias e tudo mais. Eu cheguei para a diretora do Senado e falei assim, olha, de cara eu quero abrir mão desse auxílio paletó. Uhum. Aí ela falou, senador, eu peço desculpas, mas isso não existe tem 15 anos. É verdade. Aí eu, caramba, então eu quero abrir mão desse aposentadoria especial. Por que eu vou ter que ficar 8 anos trabalhando e vou aposentar com salário integral? Senador, isso não existe há 20 anos. Você tem que contribuir 35 anos. Eu falei para ela, mas eu só vou ficar 8. Não, você sai se você contribui, porque é uma previdência privada. Uhum. Aí eu falei, eu não sabia que era privada. Não, é uma previdência privada. E estava na época muita gente comentando que abriu de filhos de senadores de 21, passou a ser também aberto para, não a previdência, a plano de saúde, aberto para 18, 19, 20 e 21. E o brasileiro estava entendendo que o seu plano de saúde, que diz que é um melhor plano de saúde, é ilimitado, é eterno e não sei o que, tal, vai para os filhos que não tinham direito, passaram a ter direito e o brasileiro que está pagando. Aí eu fui perguntar a ela, falei, olha, esse plano de saúde também está me incomodando. É um plano de saúde privado, você escolhe continuar, eu tinha Unimed. Contribuindo ou não? Ou contribuindo ou não. É descontado na sua folha, você tem sua filha, já está sendo descontada e tal. Mas isso é porque nós estamos quase quebrando o plano de saúde. E a gente precisa ter mais receita. Se você quiser colocar sua filha, você vai pagar 1.000 e pouco para ela fazer parte do plano. Você escolhe, ou o nosso ou a Unimed. Aí eu falei, não, então, já que eu estou aqui descontado do salário, então bote minha filha. Então não é porque eles iam quebrar, não é porque eles queriam mais mordomia. Então muita coisa não existe, né? E a sociedade me cobrava isso, abre mão dos seus privilégios e tal. E aí eu entrei. Todo mundo fala para abrir mão dos privilégios, mas também as pessoas não têm conhecimento de que privilégios tem alguns. Tem alguns, por exemplo, o auxílio para fazer a mudança. Tem, né? Mas tem gente que usa de forma imoral. Porque você, exemplo, eu faço 4 anos de mandato ano que vem. Eu posso requerer auxílio mudança para sair de um apartamento funcional e ir para outro. Isso não é justo. Agora, você sair do seu estado e ir para lá, a gente tem assim... Tudo bem. A gente tem 2 casas, eu tenho 2 despesas. Eu pago do meu bolso, do salário, a empregada que eu tenho aqui no estado, eu pago luz, água, telefone. Lá eu também pago do meu bolso, não é o Senado que paga. Eu pago empregada, luz, água, pago e as despesas de manutenção. Então, eu passei a ter 2 casas. É como se eu fosse um cara com muito boa condição financeira, que eu tenho uma casa de praia ou de montanha, ou sei lá o quê, e outra casa. Isso tem hora que eu fico, poxa, eu prefiro então estar morando no hotel, mas aí você tem o auxílio moradia, mas são 5 ou 6 mil. Eu não acho justo. Não, mas enfim, tem alguns benefícios, né? Tem alguns. Não são tantos quantos um benefício que tem, motorista, era uma coisa que eu condenava. E muitos senadores tiram a placa preta, escrito senador da República, porque a placa preta, ela não é para dar vaidade, não. Ela é para poder mostrar o que você está fazendo e aonde você está. Exatamente. E como você está usando o carro. Exatamente. Então, é para identificar o carro. Exatamente. Então, eu sou um dos poucos que mantém a placa preta para todo mundo saber. Então, eu faço compras lá em Brasília a pé, faço de YouTube. Final de semana, se eu vou para shopping, é de YouTube. O carro não é usado para nada. Você pode fiscalizar. A imprensa já ficou até me perseguindo para ver se eu usava para buscar qualquer coisa em algum lugar. Nada. Até a costura que eu tenho que acertar a roupa, eu faço pelo YouTube.
E muitos falaram, abre mão do carro para que motorista? Pelo Uber, né? Pelo Uber, né? Pelo Uber. Pelo Uber. Mas muitos falam, por que você não abre mão do motorista? Eu falo assim, gente, por 2 motivos. Um, porque eu vendi meu carro para a campanha para não usar recursos partidários. Então, eu não tenho carro. E segundo, como motorista, a gente ganha uma velocidade de trabalho incrível. Você porque eu estou e eu estou despachando no celular, porque o WhatsApp hoje é a comunicação direta com todo mundo, com demanda, com o eleitor. Então é 24, eu nem sei para onde ele sabe para onde eu tenho que ir, eu fico e você não perde tempo estacionando, achando vaga, não sei o quê. Então assim, são coisas que você ganha agilidade num dia que é quase, eu te falar assim, que chega a ser quase desumano. Muita gente falava, senador, você só vai trabalhar terça, quarta e quinta. Quando eu cheguei lá, negativo, você trabalha terça quase 16, 17 horas por dia, quarta 16, 17 horas por dia, quinta da mesma forma, é muito trabalho, extremamente desgastante, e você vem ao sábado, você vem para o Estado e tem que trabalhar na segunda e na sexta no gabinete do Estado. E muita gente fala, você foi eleito e não volta para o Estado. Eu falei, olha, é igual um pescador, se eu ficar na praia querendo peixe para trazer para a terra, eu não vou conseguir, eu tenho que ir para alto mar. Mas eu também não posso ficar em alto mar o tempo inteiro, se eu pescar o peixe apodrece. Então vocês sempre vão me ver em Brasília e no Espírito Santo, em Brasília e no Espírito Santo. Não tem como deixar de estar lá, senão eu não consigo articulações, eu não consigo projetos de lei com senadores subscrevendo, eu não consigo ter uma relação próxima com o ministro. As minhas relações são todas com os ministros. Por isso que eu disse que eu nunca tive uma audiência com o presidente da República, porque ainda não se fez necessário, porque com os ministros eu consigo resolver todos os problemas. Tem que agilizar. Muitos chegam no meu estado, chegam aqui, entidades representativas, associações, até o próprio governador que me pede alguma demanda, que eu consigo resolver com os ministros. Então, aí por conta do que eu passei, desses privilégios que não são dessa forma, eu fiz uma live e mostrei meu contra-cheque negativo. Eu sou o único senador que vive no vermelho. Porque quando eu não tenho mais a empresa. Você não tem isso que eu te perguntar? Não, eu vendi, saí. Apesar de que o Senado me dá esse direito de continuar, mas eu não posso administrar. Eu posso ser um sócio cotista, no final do ano eu recebo as porcentagens, como lá no Senado a grande maioria são de empresários. Lá tem 3 perfis, empresários, corruptos e idealistas. Eu sou de idealistas. Então eu mostrei meu contra-cheque para dizer que assim, olha, eu estou sempre no vermelho, não é essa ideia que todo mundo tem. Em cada palestra que eu dava para a empresa, para dizer como um brasileiro chegou na SUAT, como é que foi a trajetória, eu ganhava em 1h30 o que eu ganho por mês. Que é quanto? Fala aí pra gente. 25 mil reais. Líquido hoje é 22 no Senado. Então eu recebia de 15 a 30 para 1h30, só para falar da minha vida, blá, 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 blá. 1h30 depois estava em casa e recebia isso. Então, financeiramente, para mim foi um prejuízo muito grande. Eu não posso dizer assim, está reclamando, a maioria da população brasileira, né, é 10% disso, olha lá, né? Então, assim, a gente não pode reclamar, mas eu não estou na política por questões de privilégios, por questões financeiras, para me beneficiar. Pelo contrário, eu não vejo a minha filha tem quase 20 dias, a minha mãe tem quase 2 meses, se acidentou essa semana, ela é idosa, quase 80 anos, quebrou vários dentes e quase foi parar no hospital. Eu só fiquei sabendo porque meu chefe de gabinete me comunicou quando eu cheguei, para não ficar preocupado lá. Então tem coisas que eu perdi o contato com a minha família. Então é um preço alto que se paga. E eu já paguei vários casamentos, eu perdi por conta disso. Olha, mas, tá vendo? Se eu for para o quarto, já está aqui o argumento. Tá certo. Mas a sociedade ela precisa entender que não é um trabalho fácil. Claro, eu podia chegar lá, marcar meu horário lá de trabalho, ir embora, não fazer projeto nenhum, ter uma economia ao ponto de não nem produzir, só chegar lá, sentar e votar sim, votar não, e depois ir embora para casa. Mas eu falei desde o início do meu mandato, eu não vou ser nem o mais econômico, mas também nem o mais gastador. Eu tenho que ter responsabilidade pelo dinheiro público, mas eu preciso ser o mais produtivo. Então, o meu gabinete é um gabinete que eu levo como se fosse uma empresa. Ele tem um recurso suficiente ser o mais produtivo. Tanto é que a gente ganhou o título do 2º melhor parlamentar do Brasil e o melhor parlamentar do Espírito Santo,
3 anos consecutivos. Você nunca teve um cargo político, nunca foi eleito para nada. Da primeira vez você foi eleito senador. Senador. Nem fui vereador, 8 anos, nem síndico de prédio, nem vereador, nem deputado estadual, nem nada. Nada. Aí senador. Você pega um cargo importantíssimo para a República, 8 anos de mandato. Qual foi a impressão e como é que você vê o Senado hoje? Qual a importância do Senado hoje? Eu não tinha ideia disso. Assim, primeiro porque o brasileiro começou a participar da política recentemente. Acho que, 2018, eu acho que o brasileiro se dedicou a essa questão da política. O ministro Moro, a bandeira do combate à corrupção, movimentou o país inteiro e muita gente sonhava, e sonha, e não é para perder esse sonho. E eu tenho esse sonho. Como eu falei, se eu quisesse ser um mau profissional, uma pessoa má, eu já tinha sido preso há muito tempo. Dar aula para a polícia, eu prefiro dar aula para bandido, que lá eu estava bem. Já teve até proposta. Já, a gente colocou aqui, de traficante a talibã. Bom, quando eu entrei no Senado, primeiro eu comecei a entender como é que funciona. Quando eu entrei em rota de colisão com Renan Calheiros, e com outros senadores que a gente estava tendo um debate sobre a prisão em segunda instância. Logo eu era relator do pacote anticrime. E falei, o ministro Moro estava na sessão, e falei, olha, ministro, acho muito difícil aprovar a prisão em segunda instância, porque se aprovar, metade que está aqui vai estar na Papuda. Papuda é o presídio lá de Brasília. Quando eu falei isso, desligaram meu microfone, a TV Senado saiu do ar e virou um caos a sessão. E começaram a querer me denunciar o Conselho de Ética, porque eu estava acusando. Aí eu falei, olha, é só entrar no site do STF e ver lá quem são que estão respondendo. Não preciso nem perder tempo com isso e tal. Até que acalmou as coisas e voltaram. Então eu entendi que assim, eu não quero lacrar em rede social. Eu quero produzir. E para produzir, eu preciso ter um bom relacionamento com todos. Eu não preciso compactuar com nada ilegal, imoral, ilícito, nada disso. Mas eu preciso ter um bom relacionamento com todos. Eu tenho uma dificuldade com o PT, por conta do histórico do ex-presidente. Mas eu tive, por questões do Estado, em ajudar o Estado, me aproximar. Tem bons senadores do PT. E comecei a ver que não é todo mundo como a gente acha que é. Como Lula, que todo mundo se corrompe, que todo mundo bandido. Então tem gente boa e gente ruim em todos os partidos. Não é só em um único. Mas eu te confesso e abro para você aqui que eu não conseguiria estar confortável apoiando qualquer candidatura do PT, de extrema esquerda. Aí isso é uma coisa minha, eu não consigo. Eu me considero de centro-direita, mais de direita, não radical, mas eu sou uma pessoa que, pelos valores, eu falo, eu acho que eu me encaixo mais na de direita. Mas a gente não pode taxar e se colocar num quadrado, que pode ser que daqui a 10, 20 anos seja uma outra pessoa com outro perfil, que a gente fala, poxa, como tudo mudou. Bom, quando eu cheguei no Senado, eu entendi que eu precisava ter essas articulações e pedi para a minha equipe fazer um levantamento. Quem mais produz aqui? Aí me deram uma relação de nome de quem mais produzia, quem mais levava recurso para o Estado, quem mais tinha projeto de lei aprovado. Aí eu fui ver, eram senadores que tinham um diálogo saudável com todos. Aí eu falei, sabe uma coisa? Eu não vou ficar nesse lacração de YouTube, de rede social, não. Eu não quero ganhar 100 mil compartilhamentos ou vídeo mais viralizado, ou dizer senador mito, senador falou o que eu gostaria, e perder essa composição, esse alinhamento para ajudar o meu Estado. O meu Estado é minha prioridade, ponto. E depois vem o país, lógico. Então, quando eu fui assumir a cadeira, a primeira experiência foi sabatinar o ministro Cássio Nunes, ministro do STF. E o Senado é o grande responsável, tanto para você sabatinar, você dar o ok pela indicação do presidente, como também você pedir impeachment de alguns, de tirar. Então você tem esse poder. O que não acontece. E eu vou explicar por quê. Quando eu estava sabatinando o ministro, ele, na verdade, ele estava em Brasília cogitando a possibilidade de ser ministro do STJ, não do STF, Superior Tribunal de Justiça. Bolsonaro veio de uma movimento que ele fez político no Nordeste. Na época foi muito bem recebido, ele se empolgou, porque o Cássio é nordestino, ele, vamos indicar o Cássio, porque seria o André Mendonça, que foi agora recentemente. Bom, e nesse diálogo com o ministro, é um cara muito sério, eu fiquei perguntando a história dele e tal, e eles levam o currículo como se fosse pedir emprego mesmo. Eu fui formado na época tal, é uma coisa assim meio... Você até meio se espanta, né? E conversando com os outros senadores, eu fiquei me questionando assim,
poxa, se eu tivesse respondendo alguma coisa no STF, seria o grande momento de eu falar com ele, olha, eu te apoio. E ele, naturalmente, ele falaria, então conte comigo que você precisar no STF. Uhum. Na época, a gente estava construindo o grupo Muda Senado e levantando aquele movimento da CPI da Lava Toga para investigar os ministros e tal. Tinha uma senadora chamada Juíza Selma, que também era nova e entrou junto com a gente. Caçada. Exatamente porque ela estava nesse grupo nosso, do Muda Senado, fazendo esse movimento contra os ministros do STF. Ela tinha um depósito que fizeram de doação desde ser ao partido, doaram, entraram na conta pessoal dela e ela automaticamente passou para o partido. Resumindo, era para ter sido feito um depósito na conta do partido e não na conta dela. Aí a oposição denunciou, ela ficou respondendo, foi para o STF, por causa do foro privilegiado que eu sou contra. Aí o que fez? Opa, ela está nesse movimento junto com esses senadores novos, então vamos acelerar o processo dela. Em 3 meses ela perdeu o mandato. Renan Calheiros tem um de 8 anos que já está tramitando lá. Então, quando você vê que Renan Calheiros já sabatinou vários ministros do STF, ele tem vários ministros dentro do STF. Que, tipo assim, se eu botei você aí, vai segurando, vai levando da forma que for possível. Então quando você... Aí eu fiz um pedido de impeachment para o Alexandre, e fiz para o Gilmar Mendes. Aí fui pedir para os senadores subscrever que tem um número mínimo para depois ir para o presidente do Senado. 30 e tantos? 23 ou 24? Isso, 23. Assim. Tinha senador que chegava para mim e falou, você está doido, Duval? Se eu subscrever isso daí, o meu processo lá vai... E garantindo que era inocente, porque passou para o executivo, a oposição geralmente denuncia... O Ministério Público, a PGR, eles sabem que são usados politicamente, então eles fazem umas denúncias, eles não podem prevaricar, começa uma investigação. Então, assim, o meio político é sinistro. Assim. Se eu começar a me destacar, alguma oposição, até a situação vai querer me enfraquecer politicamente. Então, o STF, os senadores que tinham condições de fazer pedido de impeachment, frear e fazer o que a sociedade quer, ele é refém do STF, por conta do foro privilegiado. Então, se você está respondendo no processo, vai lá para eles. Aí fica uma troca. Você me ajuda e eu te ajudo. E aí as coisas não tramitam. Dificilmente você vê. Acho que só tem um senador que foi, além da doutoração, foi exonerada, perdeu o mandato, que eu esqueci o nome dele, que está até preso, que é sócio do Renan Calheiros, que é o dono do Metrópolis lá em Brasília. É o Luiz Estevam, que reformou há muito tempo dele. Isso. Dono do Gama lá, do time de futebol. Exatamente. Mas teve uma hora que eu cheguei para o presidente, na época, o presidente Alcolumbre, cheguei para o Alcolumbre e falei assim, Alcolumbre, ele presidia no Senado, poxa, eu já consegui assinatura suficiente, né, que entrou uma turma boa. Pauta isso daqui para a gente poder dar início. Aí ele falou assim para mim, não. Eu falei, então deixa eu dar uma sugestão, eu fazia parte da mesa, da diretoria da mesa. Eu falei assim, então tira a decisão do presidente e faça uma decisão de abertura de impeachment de ministros que seja uma decisão do colegiado da mesa, que todos da mesa possam votar, porque assim o ministro não foque em você e queira te destruir. Aí ele falou assim, não, mas você acha que eu vou abrir mão desse poder que eu tenho? Aí os ministros ficam também na mão do presidente do Senado. E aí fica essa troca. É o jogo de empurra. E a gente tenta mudar isso e não consegue. Então, o Senado hoje, até para completar, desculpa interromper, o Senado hoje, você fala assim, como é que se muda o Brasil? Pelo Senado. Não tenho dúvida disso. É no Senado que a gente escolhe e vota o orçamento para o presidente executar, fazer o seu governo. Se a gente tiver a maioria do Senado oposição, ele não vai ter recurso suficiente. É no Senado que a gente sabatina os ministros, cargos de decisões importantes dentro da democracia, é no Senado que a gente faz os impeachments. Então, o Senado ele tem um poder muito maior, e são poucos, são 80. Por isso que quando tem um movimento de reduzir o número de senadores, você imagina se fosse um por estado, o poder que ele não teria. Se hoje eu divido muito o poder em 3, imagina se eu estivesse sozinho como senador, o poder que eu não teria, né? Então, eu sou contra esses privilégios, mas eu sou a favor de ter um número ímpar, de continuar 3 senadores, porque você sempre tem, que são 2 favoráveis, 2 contras, tem pautas que a gente é favorável, pautas que são contra, mas o Senado,
quando o brasileiro entender que é pelo Senado, e pessoas que nunca foram, exemplo, o senador Girão, que ficou em primeiro colocado como o melhor parlamentar do Brasil e eu em segundo, ele é novo tanto quanto eu, nunca foi síndico, nunca foi vereador, nunca foi deputado. Até no discurso dele ele falou isso, nunca fui síndico, copiando meu discurso. Aí a gente se relaciona super bem. Mas o perfil dos primeiros colocados são exatamente esses, que nunca foram políticos, que não respondem ao STF, não tem foro, não compactou com o foro privilegiado. Uhum. Então, se tivesse a independência e o partido, como na Câmara dos Deputados, a cadeira do partido, que investiu milhões, e aí coloca você lá para sentar, às vezes nem foi você que foi eleito, que a sociedade fala, poxa, votei em fulano, ciclano que está lá na cadeira. E o partido te obriga, isso na Câmara dos Deputados, você vai votar sim nessa pauta. Se você votar não, você responde o processo do partido e pode ser expulso. Exatamente. Né? Como aconteceu com alguns aqui do Estado. Não, foi o Felipe Rigoni. Exatamente. Teve um processo administrativo. Exatamente. Ele não chegou a ser expulso, mas ele foi... E no Senado não. No Senado eu tenho... Mesmo se o partido tivesse investido na minha campanha, o que não aconteceu, eu posso chegar para você, presidente do partido, e falar assim, a partir de hoje eu não estou mais no Podemos, não. Vou para outro partido, porque eu não estou tendo a liberdade que eu quero ter. E o Podemos me dá a liberdade de... Eu fui o único que fiz o movimento de campanha para a eleição do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, enquanto o partido todo fez para Simone Tebet. Uhum. E eu estou seguindo aliado ao governo, mas não alienado, enquanto nosso partido já tem um pré-candidato a presidente da República. Então, eu tenho que ter essa liberdade, porque, para mim, a prioridade é o meu Estado. Não consigo tirar isso da minha cabeça. Vamos lá, jogo rápido. Para a gente encerrar essa parte do nosso papo, porque a gente vai conversar para frente aí, a gente vai achar uma agenda de novo. Política no ano que vem, quem que você apoia para governo do Estado? Olha, por gratidão e por ter me ajudado muito e ter me colocado lá, Renato. Independente das articulações? Não, tem algumas condições. O Renato, porque ele foi um governador que ajudou muito a segurança pública no Estado. O projeto Estado Presente dele, enquanto o outro... desestruturou toda a segurança pública e fez policiais se matarem, Renato é um cara que realmente é muito da segurança pública e ajuda demais. Mas se ele se filiar, se o partido se juntar a Lula e fazer palanque para Lula aqui, ele já sabe, eu já disse isso para ele, que não tem condições de eu estar apoiando. Nas eleições para os prefeitos, as eleições do ano passado, de 2020, você tinha o objetivo de ter um candidato diferente do candidato do Podemos aqui em Vila Velha. Mas o candidato daqui de Vila Velha venceu, não era o seu candidato. Uhum. Você encarou isso como uma derrota política? Não. Eu tinha feito uma conversa muito por conta do meu sincericídio, eu falei, era o Wagner. E o Coronel Wagner. Ele que se candidatou, inclusive, por outro partido, pelo PL, se não me engano, né? E ele liderava um grupo chamado Militares na Política, alguma coisa assim, que eram militares que estavam querendo escolher uma pessoa dentro da corporação para representá-los, para não ter vários e tal. Grupo Político Militar. E ele liderava isso, e na época ele falou, olha, o nosso grupo escolheu você como sendo senador, mesmo não sendo um militar, mas a gente escolheu você. E eles me apoiaram e eu falei, olha, quando você precisar, você conte comigo. O Arnaldinho é um cara sensacional. Quando ele foi escolhido pelo Gilson Daniel, presidente do Podemos no Estado, eu falei para o Gilson, lá atrás, antes de ser senador, eu fiz a promessa para o Wagner. Eu vou cumprir essa minha promessa. Fizemos uma reunião, eu, Wagner, Arnaldinho e o Gilson Daniel, e eu disse, olha, caso o Wagner não consiga, porque já era meio que perceptível, o Arnaldinho tinha mais história, vereador e oposição, né? Caso não seja possível viabilizar nem o segundo turno do Wagner, eu sigo automaticamente apoiando o Arnaldinho. E foi exatamente o que eu fiz. O Wagner não foi eleito no primeiro turno, no segundo eu estava apoiando oficialmente o Arnaldinho, cumprindo a palavra que eu tinha determinado. Então, eu não me sinto derrotado, eu só cumpri uma palavra que eu dei lá atrás de uma pessoa que nem cogitava em ser candidato. Eu tinha 40% de esperança que ele poderia ser, mas a maior parte não. Então, assim, foi palavra dada. A palavra dada, para mim, é a palavra cumprida.
Eleição do ano que vem para presidente. Bolsonaro, Lula ou Sérgio Moro? Olha, as pesquisas que me apresentaram. Não, pesquisa não. Quero saber quem você vai apoiar. Não, então. Você está com quem? Por quê? Não, eu vou te explicar por que eu vou apoiar quem. Vamos lá. As pesquisas que me apresentaram há algumas semanas atrás dava Lula no primeiro turno. Uhum. Eu entrei em desespero com nós disso. E quando o Moro se filiou, eu disse, como eu disse inicialmente, eu falei assim, olha, continuo apoiando o presidente, porque ele é o atual presidente, e eu preciso apoiar ele. Apoiar ele e apoiar o Brasil. Bom, eu já disse também que nessa caminhada eu não vou entrar em campanha falando mal um do outro. Eu já falei para o meu partido, eu falei assim, ó, não me coloque validando ou em palanque de Moro falando mal do presidente, ou do presidente falei para o presidente falando mal de Moro, que eu não vou entrar nessa seara. Essa política tradicional eu não compactuo. Então hoje, se você falar, hoje eu sou um parceiro do presidente da República, mas fui convidado pelo Sérgio Moro para fazer o projeto político dele na área da segurança pública. E continuo fazendo. Então eu não tenho essa resposta para você. Porque quando começar o jogo, que o juiz apitar, começou o jogo, que as camisas já estão determinadas, que o presidente deixou de ser presidente e agora é candidato, e o Moro, que ainda não é oficialmente candidato a presidente, quando eles forem oficialmente candidatos, é óbvio que eu vou estar apoiando o Moro, porque faz parte do meu partido e tem a pauta do combate à corrupção, que foi minha pauta, e a gente se identifica muito nessa questão da corrupção. Então, obviamente será isso. Ah, mas se não for o Moro, for o Bolsonaro e Ciro, Bolsonaro. For o Bolsonaro e Lula, Bolsonaro. For o Bolsonaro e Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco. Tá certo. Então, porque eu nunca gostei de ser chamado de bolsonarista. Até falei, meu sobrenome não tem Bolsonaro, é Duval. Mas eu sempre apoiei. E é interessante que todas as vezes que eu peço pauta para o ministro, eles apresentam o relatório para o ministro de todas as pautas que eu fui favorável ao governo, praticamente quase todas. Mas, assim, eu preciso dar prioridade ao meu Estado. O que for melhor para o Estado. Ah, Moro falou que vai fazer um projeto de focar as indústrias em São Paulo ou em Curitiba. Eu vou, espera aí, não está priorizando o meu Estado. Se tem Rodrigo Pacheco falando, não, eu vou dar, ele é mineiro, usa as nossas praias, vai dar prioridade ao Espírito Santo, bora Rodrigo Pacheco. Então, essa que vai ser a coerência. Senador Marcos Duval, muito obrigado pela conversa, valeu pelo papo, foi muito bom. Eu acho que teremos mais, porque faltou a gente falar de um monte de coisa aqui, e a gente vai ter acontecimentos aí também que vão... Mas foi um prazer, Legal. Foi muito bom tempo, as perguntas sensacionais. Legal. Eu senti sendo investigado. Mas obrigado, à disposição sempre. É isso aí. Valeu. Obrigado. Um abraço, obrigado.